Ok, boa noite. Estamos no ar, né? E vamos aguardar aí o pessoal e chegando para que a gente possa começar aqui o nosso encontro. Perfeito. Sou novo aqui na plataforma de streaming do Facebook, então qualquer problema vocês já vou pedindo desculpas por antecipação, ok? Ok. Bom, nós vamos nos preparar aqui para começar então. Então vamos lá. Receber aqui o aval para poder começar. Então, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouco sobre o NEP, né? Essa iniciativa que é um projeto tão bonito, né? Um projeto que tem esse objetivo maior de nos aproximar de Jesus. E estou aqui representando o meu colega João Alves, que infelizmente não pôde estar presente por circunstância do trabalho dele, acabou sendo requisitado de última hora, mas venho aqui então substituí-lo, né? Então vocês podem estar se perguntando quem é que é esse menino que apareceu aí de repente, né? Então, eu faço parte da coordenação do NEP aqui da Paraíba, junto com o João, tive ali presente na formação do nosso grupo, e geralmente eu sou uma pessoa que estou ali nos bastidores, né? Eu fico responsável pelas transmissões dos nossos estudos online. Me chamo Diego Aristófanes, né? Sou residente aqui em João Pessoa, na Paraíba, mas João Pessoa foi uma cidade que me acolheu do coração, porque na verdade eu sou do interior da Paraíba, de uma cidade chamada Cajazeiras, quase na divisa com o Ceará, Ceará com a Paraíba. Mas desde já, vamos então começar o nosso encontro aqui, já agradecendo também o pessoal do André Luiz, que fez esse convite, e já pedindo desculpa em nome de João por ele não poder estar presente. Espero poder trazer aqui uma apresentação, pelo menos equivalente, né, em termos de poder explicar, poder mostrar um pouco o que é essa proposta do NEP. Então vamos começar, como todo estudo, né, pedindo a Deus para que nos ilumine nesse momento, que nos inspire em nossas palavras, em nossos pensamentos e, acima de tudo, que possa nos tocar o coração para esse caminho tão belo que é o caminho do Evangelho, o caminho dos ensinamentos da lei divina expressos a partir da vida de Jesus. E que assim possamos entender um pouco essa proposta, possamos nos fazer conectados aos nossos mentores espirituais e possamos ter
um encontro, uma noite bastante agradável. Graças a Deus. Bom, gente, sem mais delongas, vou então aqui compartilhar com vocês alguns slides e vou fazendo aqui a transição para vocês também não ficarem só vendo o slide e também não só ver aqui a minha cara, né? Então, deixa eu ver aqui como é que faz o compartilhamento. Ok, usar a câmera. E aí eu vou pedir aqui a assistência do Vinícius, porque o botão que antes dava para compartilhar aqui a tela não está mais aparecendo. Deixa eu ver. Pois bem, a gente vai seguindo então, por enquanto, só com a imagem da câmera mesmo, e eu vou acompanhando aqui os slides de lado para poder expressar um pouco qual é a nossa história, né? Então, o NEP, ele surge primeiro como pelo menos da nossa parte aqui, do grupo da Paraíba, surge quase como um irmão ali do projeto do NEP Brasil, em termos de tempo, de cronologia, né? Então, nós éramos um grupo de jovens, éramos seus jovens assim de 20 anos, 21 anos, que estavam interessados em formar um grupo de estudos, né? Então, lá nos idos de 2012, a gente decidiu formar esse grupo que chamamos de Grupo de Aprendizes do Evangelho. Grupo de Estudos Aprendizes do Evangelho, e tivemos nosso primeiro encontro lá em 4 de fevereiro de 2012. E antes que a gente começasse esse grupo de estudos, né, o Ismael, que talvez vocês conheçam, o Ismael, ele tinha um contato assim mais próximo com o Haroldo Dutra, e certa vez quando ele estava aqui em João Pessoa, né, na casa de praia, a gente teve a oportunidade de ter um encontro com ele e conversar, né, sobre a questão de que tínhamos esse interesse de formar esse grupo de estudos. E uma pergunta que ficou muito marcante, uma questão que ficou muito marcante desse encontro com o Haroldo Dutra, foi quando ele perguntou para a gente qual era a nossa intenção. A nossa intenção em estar fazendo um grupo de estudo do Evangelho. E eu lembro que muitas das respostas eram: porque a gente quer entender mais, a gente quer descobrir os segredos do Evangelho, queremos nos tornar pessoas mais cultas, mais estudiosas, né? Entender melhor, desvendar o que são esses mistérios do Evangelho. E foi quando ele falou que se a gente fosse por aí, era melhor nem começar. E a gente sofreu um baque assim grande, mas como assim? Uma palavra de desestímulo tão grande assim logo de cara, né? E ele foi explicar que o fim do estudo do Evangelho não é que a gente forme pesquisadores, pessoas gabaritadas em Evangelho, mas sim que aquilo pudesse transformar, tocar os nossos corações de alguma forma. Que o Evangelho ele não deveria tocar o intelecto, mas deveria tocar as nossas emoções. Foi um encontro muito importante esse que nós tivemos, e que a partir desse nos reunimos, um grupo de jovens em 2012, para poder estudar um pouco. Inicialmente nós tínhamos esse livro, Parábolas de Jesus, texto e contexto, inclusive está aqui um dos pioneiros que esteve com a gente, está aqui todo amassadinho. A gente leu bastante, explorou bastante esse texto aqui, esse livro de Haroldo Dutra Dias, e ele foi muito importante para nós, porque nos abriu a visão para perceber um pouco mais esse lado
não só intelectual puro, mas esse aspecto emocional que as passagens elas nos traz e também os cuidados que nós devemos ter, né, com algumas preconcepções que nós temos. Como, por exemplo, o ato de você se aproximar do texto, não como se você estivesse a aprender o texto, mas como se você já tivesse as suas preconcepções, né? É importante que a gente se limpe das nossas preconcepções, que a gente entenda que é um texto de um outro contexto, com palavras que muitas vezes significavam outras coisas antigamente, um outro contexto cultural. Então, tudo isso aí vai influenciar terminantemente para que a gente possa compreender mais, para que a gente possa fazer esse processo de se aproximar do texto, né? E não de trazer o texto para a gente. A gente tem que primeiro começar pelo inverso. A gente começa se aproximando do texto, se aproximando desse contexto, entendendo melhor o que é que Jesus queria dizer naquela época, né? Entender quem são os atores ali presentes, né? Todo o background ali, digamos, os bastidores dos eventos, para então depois fazer esse exercício de retorno para o presente. Porque se também não tem o retorno, a gente pode acabar preso lá. A gente se transporta para a época, fica lá e não traz as aplicações para os nossos dias, né? Então foi muito importante esse estudo do GEAI, né? Grupo de Estudos Aprendizes do Evangelho. E foi então que a gente teve, em 2013, essa notícia muito boa, de que estaria se fundando esse núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho pela Federação Espírita Brasileira, e temos aí marcando o seminário Jesus à Porta, Kardec à Chave, em 2 de março de 2013. Então, eu não tive a oportunidade de estar lá presente. Quem esteve foi justamente o João e o Ismael. E foi o seminário que lançou o projeto do NEP, a nível de Federação Espírita Brasileira. E ela vinha justamente como esse órgão para estudar e pesquisar o Evangelho à luz das obras básicas de Allan Kardec. O NEP ele surgiu em função justamente da proposta de Haroldo Dutra Dias, que foi, digamos assim, o nosso padrinho, né? Lá no início, quando a gente começou o nosso grupo de jovens de estudo, e do presidente interino à época, em 2013, da FEB. Né? Então, ele tinha os seguintes objetivos, que era agregar um amplo acervo bibliográfico e documental, contendo obras espíritas e obras de eruditos bíblicos, ou seja, que não necessariamente estão vinculados ao espiritismo. Então isso é muito importante que a gente tenha em mente, né, de abrir um pouco a mente para perceber que o estudo do Evangelho, em termos de espiritismo, nós estamos muito aquém, né? Existe um avanço que já foi dado anteriormente por outros estudiosos de outras vertentes religiosas, que não o espiritismo, e é importante a gente perceber que essa tradição de estudo do Evangelho, ela não pode ser simplesmente descartada. A gente não precisa reinventar a roda. Então, por conta disso, nós acabamos nos apropriando muito de referências de comentadores bíblicos, de dicionários, e muitos desses autores, eles na verdade são autores evangélicos, né? Autores católicos que possuem essa tradição. E, inclusive, autores judeus, né? Que vão nos ajudar a entender melhor a tradição judaica da época de há 2000 anos atrás. Então, isso é muito importante. Temos aqui também, como outros objetivos, realizar estudos, pesquisas e traduções de textos vinculados ao Antigo e ao Novo Testamento,
fomentar atividades de compartilhamento de estudo e informações, com a consequente criação de uma rede física e virtual de interessados na compreensão de textos de interesse do NEP, e estimular a publicação e divulgação de material decorrente dos referidos estudos e pesquisas, utilizando-se dos mais diversos veículos de comunicação e divulgação. E aí vocês podem estar se perguntando, mas Diego, eu chego ali na FEB, no site da FEB, qualquer coisa assim, e não tem nenhuma referência hoje em dia ao NEP, né? Então, o que acontece? Com a mudança da gestão na diretoria da Federação Espírita Brasileira, aconteceu que o NEP deixou de ser um órgão vinculado oficialmente à Federação Espírita Brasileira, deixou de ser uma iniciativa da Federação Espírita Brasileira, justamente com essa mudança de gestão. E depois de um tempo, surgiu um novo projeto que seria justamente o Evangelho Redivivo. E aí é muito importante que a gente deixe claro que o NEP ele surgiu como uma proposta de criar núcleos independentes. E que, inclusive, isso Haroldo deixou muito claro no momento do lançamento dessa proposta, desse projeto lá no seminário, que os NEPs, eventuais núcleos de estudo do Evangelho, eles não necessariamente precisavam adotar a sigla NEP, né? Eles poderiam ter um outro nome qualquer, e assim a gente tem, de fato, NEPs que não necessariamente têm o nome de NEP. Se você for lá no site do NEP Brasil, que inclusive é uma dessas conquistas recentes que consolida esse quarto objetivo, né, de estimular a publicação, divulgação de material e de criar essa rede, né, virtual ou física, que é o terceiro objetivo, né? A gente vai ver lá no site do NEP Brasil os NEPs ao redor do Brasil. E aí a gente vai ter aqui uma lista com cerca de 80 NEPs ao redor do Brasil. Vamos ter NEP União, NEP Caminhando com Jesus, NEP Emmanuel e outros que não necessariamente vão ter o nome de NEP, né? No momento eu não estou encontrando aqui, mas certamente tem. Não necessariamente tem um nome NEP, e essa não era a proposta, não era criar uma organização paralela que ia confrontar a Federação Espírita Brasileira, nem nada. Foi simplesmente a criação espontânea desse grupo de núcleos de estudo que se propunha única e exclusivamente a estudar o Evangelho, a fazer com que aquilo pudesse tocar os nossos corações e que a gente pudesse perceber justamente se apropriar do poder da cooperação, da coletividade, da rede, para poder consolidar esse conhecimento, para fazer com que esse conhecimento em torno do Evangelho ele se tornasse mais robusto, né? Então, um projeto que ele está difundido, que ele permite a colaboração de diferentes grupos, ele é muito mais forte do que algo que está centrado em uma coisa, em uma única instituição. E se aquela instituição deixa de existir, o projeto morre, sabe? Da mesma forma que o NEP acabou deixando de ser oficialmente suportado pela Federação Espírita Brasileira, ele não deixou de existir justamente por conta desse processo orgânico, né? E o João e o Ismael, eles têm feito um trabalho, né, digno de nota, no sentido de dar apoio, né, a esses centros espíritas que se interessam por também trazer o NEP para dentro de suas casas, para dentro de suas instituições. Mas, repetindo, a proposta do NEP não é entrar em confronto com o Evangelho Redivivo, mas é justamente que essas duas redes elas possam conversar, que a gente possa estar ali construindo material, construindo seminários juntos e apenas agregar,
né? Agregar e não subtrair. E foi assim que, finalmente, em 9 de abril de 2013, a gente teve a nossa primeira reunião do NEP, na Federação Espírita Paraibana. E foi uma alegria muito grande a gente finalmente começar o nosso núcleo de estudo. Antigamente nós fazíamos esses estudos enquanto os aprendizes do Evangelho, aquele grupo de jovens, nós costumávamos fazer nas casas um dos outros. E aí o que nós fizemos na Federação Espírita Paraibana foi justamente vincular o núcleo do NEP ao Departamento de Estudos da Federação. E assim começamos. E uma coisa bastante característica das nossas reuniões, que é importante que a gente frise, é que elas sempre começaram já com essa proposta de se conectar com pessoas através da internet. E por que isso? Acontece que nós tínhamos um amigo que morava em Recife e ele gostaria muito de participar das nossas reuniões. E aí a gente disse, não, vamos fazer isso acontecer, vamos aqui fazer uma chamada no Skype, enquanto a gente estiver aqui no nosso grupo de estudos, e enquanto a gente ainda não tem formado o NEP, você participa aqui junto conosco. E assim a gente fez também. Quando começamos os estudos na Federação Espírita Paraibana, a gente tinha ali o computador do lado, tínhamos o projetor, a gente colocava lá a projeção de todas as pessoas que estavam online, e assim a gente tem feito. Hoje em dia nós temos pessoas da Bahia, de Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, participando junto conosco dos nossos estudos, pessoas assíduas, e isso tem formado, assim, laços de amizade muito importantes que a gente tem levado para a vida. E é interessante como esse universo online em que as pessoas que estavam distantes, que não estavam em João Pessoa, eram as pessoas que ficavam lá, as carinhas que ficavam na tela, hoje em dia é a realidade de todos, né? Com a pandemia do coronavírus, acabou que hoje todos nós somos essas carinhas ali espalhadas na tela, participando. Bom, mas agora falando um pouco mais sobre o estudo em si, sobre o que é que orienta a formação do NEP, qual é a motivação do NEP, né? Muitas vezes a gente se prende muito à forma, à letra, e a gente se esquece das nossas referências. E aí uma pergunta do Livro dos Espíritos que vai nos orientar bastante na nossa condução no Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho é a pergunta 625, que pergunta, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí, como resposta, nós não temos apenas o Jesus, simplesmente, mas vede Jesus, né? E essa palavra vede, ela é um convite para que a gente compreenda que Jesus ele não é simplesmente uma pessoa para ser observada de longe, né? Mas que nós devemos seguir o seu exemplo, que nós devemos ver as ações de Jesus, a forma como ele vivia, e que a gente possa aprender os ensinos, a conduta desse que era a verdadeira carta viva do Evangelho, né? Inclusive ali o livro Os Mensageiros vai fazer muita referência, né, a esse termo cartas vivas do Evangelho, quando o André Luiz ele está ali se preparando para vir à Terra e vai fazer ali o seu preparo no centro de mensageiros e o Aniceto explicando, né, que justamente esses médiuns, os doutrinadores, dialogadores, né, que vão fazer os trabalhos mediúnicos, eles vêm como essas cartas vivas, né? E não só os médiuns, né, que permitem essa comunicação entre o plano espiritual e o plano material, mas nós também
que não necessariamente temos uma mediunidade ostensiva, mas temos a sensibilidade, que através dos nossos atos, dos nossos exemplos, a gente possa ser essa carta viva. Isso tem tudo a ver com o NEP. O NEP ele é um movimento de transformação do interior do ser humano. E aí a gente remete a aquela frase de Alcione, que está lá no livro Renúncia, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e que vai dizer o seguinte: chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional. Então, caminho, um vasto caminho, não só um caminho, né? Um caminho que a gente vai demorar bastante tempo, né? Ascensional, de evolução, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. Então, a Alcione ali, ela já está alertando para a gente. Não é com uma leitura vaga do texto do Evangelho que a gente vai compreender todas as nuances. E aí imagina só um espírito de nível crístico, que é Jesus, que passa anos se preparando para poder vir à Terra, para poder trazer uma mensagem que seria trazida por ali seus 30 e poucos anos. E será que Jesus agiria, falaria em vão? Será que ele perderia tempo, o precioso tempo dele, dos 30 e poucos anos, para não trazer algo que fosse significativo? E será que apenas no texto a gente vai conseguir divisar todas as nuances ali da sua mensagem, né? E aí Alcione vai completar. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Ela precisa ser conhecida, porque se a gente não conhece algo, não tem como viver, afinal de contas. Precisa ser meditada. Ela precisa atingir o nosso intelecto, ela precisa ser maturada, ela precisa ser sentida, precisa começar a ser interiorizada nos nossos atos para que ela possa se manifestar de forma viva, ser vivida efetivamente, que a gente possa pôr em prática aquilo que a gente aprende no Evangelho. E tem um trecho muito interessante, é um versículo 30 do capítulo 8 de Atos, no qual Filipe ele vai se aproximar de um etíope ali por intuição, e ele estava ali estudando Isaías, né? Estava ali segurando os textos, as escrituras, e Filipe ele chega e pergunta, né? Entendes tu o que lês? E aí o etíope ele vai responder: como poderei entender se alguém não me guiar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. É necessário que a gente tenha um olhar muito sensível para essa passagem, para perceber o ensino que aqui é dado. Não o ensino simplesmente da gente dizer que somos dependentes de uma outra pessoa ali para ensinar para a gente, mas termos a humildade de nos encararmos como aprendizes de algo que está ali tentando ser passado. Uma coisa muito interessante a se levar em consideração com relação à forma original como são escritos, né, os textos no hebraico, é que a gente lembre que no hebraico nós não temos
a definição, a sinalização, o hebraico antigo, a gente não tem a sinalização das vogais. Então a gente vai ter ali as consoantes, mas a gente lendo não necessariamente vai saber verbalizar aquelas palavras. E inclusive mudando a forma como essas consoantes elas se juntam às vogais, a gente pode inclusive extrair sentidos que não necessariamente são o sentido original daquela passagem, como é a própria definição da palavra exército e estrela, né, que Senhor dos Exércitos, Senhor das Estrelas, esse é um dos exemplos mais clássicos, nos quais você mudando ali uma vogal, você tem um outro significado completamente diferente. Então era muito comum que, à época, aqueles que iam estudar as escrituras, que iam se tornar doutores da lei e se dedicar a esses textos, eles tivessem um tutor, eles tivessem um professor. Era essencial, era indispensável. Não tem como ler o texto antigo em hebraico se você não tiver um professor. Ponto final. Porque você não vai conseguir verbalizar aquilo. Você não vai conseguir extrair, não tem vírgula, não tem ponto, não tem sinal de acentuação, não tem vogal, só tem consoante. Então, o mestre é uma figura indispensável para guiar o discípulo ali no percurso. Isso nos põe a refletir sobre o quão frágil é a letra. Que, como dizia o Cristo, a letra que mata, né? Muitas vezes nos afastando do espírito da letra que vivifica, né? Aí a gente percebe como tem muita coisa, como a questão do contexto, do entorno, da tradição. E aí a gente tem um texto muito interessante que é a tradição oral dos fariseus, que é muito, muito legal. Ele vai trazer justamente um pouco desse ensino que ele não estava escrito, mas que é a interpretação do texto. A gente vai ter o Midrash, né, que são essas obras complementares que são interpretações das antigas escrituras, né, por rabinos, e tudo isso é muito importante para que a gente realize esse movimento, como o Alcione falou, de compreender o texto. Mas que a gente não permaneça no compreender, né? Que a gente avance, que a gente conheça, que a gente medite, que a gente sinta e que a gente viva esse texto. E aí, gente, estávamos falando justamente sobre esse caráter cooperativo, né, do NEP, que está bastante presente na forma como ele surgiu, nessa proposta de ser uma coisa descentralizada, de ser uma coisa cooperativa. Isso é tão interessante que se manifesta inclusive na forma como os estudos, o conteúdo do estudo, ele é conduzido, né? Por exemplo, dentro da Federação Espírita Paraibana, nós tínhamos a curiosidade muito grande de passar por todos os detalhes, todos os momentos do Evangelho. Então, nós iniciamos o nosso grupo de estudos justamente com a proposta de estudar o Evangelho desde Mateus capítulo 1, versículo 1 até o final. Então a gente está falando aí de um estudo para a vida que a gente sabe que nessa encarnação aqui a gente não vai acabar ainda, sabe? Porque muitas vezes a gente está ali estudando uma perícope, que é ali aquela passagem do Evangelho delimitada, que tem uma certa coerência, né? Tem um início, meio e um fim. A gente poderia chamar de capítulo, mas não é assim que a gente chama, né? A gente vai chamar de perícope, né? Dentro de um mesmo capítulo, você pode ter várias perícopes. E é importante que essa divisão que nós temos hoje em dia, ela em si já é uma herança que nós temos de antigos tradutores, estudiosos, né, de toda essa tradição não escrita, né, que deixa para a gente esse ensinamento e essa divisão sistemática, temática, para a gente poder compreender melhor o texto. E
é interessante que nós quisemos estudar desde o início, desde Mateus capítulo 1. Mas outros NEPs, eles já se interessavam por exemplo, estudar as parábolas. Então, tem um outro NEP que começou estudando só parábolas. Não, vamos estudar só as parábolas, depois a gente decide o que, que a gente quer estudar. A gente quer um estudo mais dinâmico, mais temático, a gente não quer só seguir ali a sequência. Né? Hoje em dia nós estamos aí, começamos em Mateus capítulo 1, e hoje, pessoal, onde nós estamos, a gente está... Cadê? Data de modificação. Pronto. A gente está estudando aquele momento em que Jesus ele está dando as advertências para os fariseus e que ele vai falando: ai de vocês hipócritas que vão, exploram a casa das viúvas, ai de vocês hipócritas que são prosélitos e que saem conquistando seus fiéis. E isso aí, gente, tá aqui ó, no capítulo. Só um minuto. A gente está mais ou menos no capítulo 23 de Mateus. Então a gente está se aproximando aí do final do Evangelho de Mateus, mas ainda tem uma estrada muito longa para percorrer. Então a gente não tem essa pretensão de finalizar imediatamente, né, o texto. E aí, justamente voltando aqui ao assunto, sobre a questão dessa forma mais orgânica de cooperação, de cada pessoa estar ali estudando uma parte do evangelho diferente, isso é muito importante para que a gente possa ter um conteúdo mais amplo também sendo debatido ao mesmo tempo. Se todo mundo só tivesse estudando Mateus, a gente não teria um grupo tão robusto, com uma produção tão diversa como a que a gente está tendo hoje em dia. E uma contribuição muito importante que a gente teve também é a contribuição do NEP Uniluz, que é o núcleo de estudo e pesquisa aqui do Recife, bem aqui do lado, e que eles formularam 7 princípios básicos para a condução do estudo do NEP. Esses princípios ficaram tão bons e tão bem fundamentados que a gente acabou incorporando para a gente. Então a gente ajudou a fundar o grupo NEP Uniluz e depois eles vieram com essa contribuição de fazer com que a gente pudesse fundamentar um pouco melhor os nossos estudos. E aí eu vou passar aqui por esses 7 princípios, né? E depois a gente vai começar a se aproximar aqui do nosso encerramento. O primeiro dos princípios que é trazido é que o estudo é a luz do Espiritismo. E a gente não encare essa afirmativa de que o estudo é a luz do Espiritismo como se o Espiritismo fosse melhor do que as outras religiões. Até porque eu já falei aqui que nós temos que ter a humildade de reconhecer toda a produção pretérita de outros religiosos, de outras religiões, que o Espiritismo não tem essa tradição. Entretanto, a gente está aqui para dar um passinho a mais em uma outra direção. A gente está aqui para poder se utilizar dos ensinamentos espíritas para lançar, projetar uma luz sobre o Evangelho. E aí, por isso o título, que na verdade ele é baseado em um texto de Emmanuel, Jesus a porta, Kardec a chave. O Espiritismo ele vem com essa proposta de fazer com que a gente compreenda melhor a dimensão espiritual do Evangelho. Então, não como algo superior, não como algo excludente, mas que a gente não deixe isso de lado, porque senão a gente vai começar a estudar o Evangelho de uma forma academicista, né? Querendo se apegar ali, o que é que significa as palavras em grego, em hebraico, começa a se tornar um estudo muito técnico e a gente acaba se esquecendo desse objetivo primordial,
daquela lição, daquele puxãozinho de orelha que a gente recebeu do Haroldo lá em 2012, né? Se vocês estão aqui para estudar, para desvendar evangelho de uma forma técnica, melhor nem começar, né? O segundo princípio é o diálogo interreligioso. E esse aqui eu já falei demais para vocês, né? Esse diálogo interreligioso, ele se dá, esse intercâmbio se dá inicialmente pelas nossas referências bibliográficas. E aí, se vocês tiverem dúvidas sobre quais são os livros que nós utilizamos, como é essa estrutura, vocês vão lá no site do NEP Brasil, certo? E aí eu vou falar aqui para vocês, ó, NEP Brasil, tudo junto sem acento, né? nepbrasil.org, certo? nepbrasil.org. Lá a gente vai. Essa aqui é uma conquista muito importante que eu vou concluir falando dela, do NEP Brasil, da consolidação dessa plataforma online, desse grupo que está se formando. Diálogo interreligioso. E também já promovemos diversos seminários, né, no quais a gente teve a oportunidade de ter a irmã Ila, na Paraíba, que é uma freira católica, estudou muito as cartas de Paulo, traz sempre grandes contribuições, é uma grande amiga de Haroldo também, está aqui pertinho da gente, fica no Ceará, desde também judeus que tiveram a oportunidade de se manifestar, fazer um seminário para nós. Terceiro princípio, humildade frente às escrituras e à interpretação como um processo. Justamente esse movimento de que falei anteriormente, da gente se aproximar do texto, reconhecer que a gente não pode, com a roupagem do século XXI, trazer simplesmente puramente esses ensinos. A gente tem que tirar essa roupagem, entender um pouco o que é que se passava na cabeça das pessoas na época, né? Qual o significado das palavras? Qual o contexto? O quarto princípio é o Antigo Testamento como um repositório de ensinamentos fundamentais para o entendimento da mensagem de Jesus. Isso aqui fica um puxão de orelha para nós espíritas, que por muito tempo, né, nesse movimento de tentar se distanciar das outras vertentes religiosas cristãs, a gente negou por muito tempo a questão do estudo do Antigo Testamento, como se fosse um livro cheio de simbologias que não importava, porque o que importa é o ensino de Jesus. Mas ele é um repositório de ensinamentos fundamentais para que a gente entenda esse contexto. A gente tem que entender, né, como a gente vai encontrar no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o ensinamento de Jesus ele é uno. Antigo, Novo Testamento e terceira revelação, eles vêm com uma proposta única dessa lei universal expressa através desse evangelho, né, que é uma religião universal do amor, dessa convergência para Deus, né? Temos aí o quinto princípio. O nosso esforço é ir até o texto e não trazer o texto para a gente. Vamos primeiro ao texto, depois a gente traz a lição. O sexto princípio. Usamos o método, mas não somos reféns do método. Nós temos aqui a prática na Federação Espírita Paraibana de dividir o estudo em 2 semanas. Então, a primeira semana a gente dedica a estudar, ler essas fontes, essas referências bibliográficas de evangélicos, de católicos, que tem essa tradição maior de estudo do contexto, contexto cultural, sentido das palavras, o Antigo Testamento, vamos beber de fontes judaicas. E no segundo dia, na segunda semana, a gente estuda os textos espíritas, ou de autores com uma vertente mais espiritualista, mas que a gente acaba também trazendo e jogando, projetando a ótica espírita sobre esses textos, que vão ser textos que vão falar mais do cotidiano, né, da prática. Mas a gente não deve se manter refém a isso. A gente não deve simplesmente se prender, ignorar todas as outras possibilidades.
A proposta do NEP ela vem como essa coisa aberta, né? Inclusive, por exemplo, vocês querem fundar um NEP, vamos estudar os textos do Evangelho segundo o Espiritismo? Por que não? Usar o Evangelho segundo o Espiritismo como esse guia? Vamos começar por Mateus, capítulo 1 e ver tudo? Vamos. Vamos começar pelas cartas de Paulo? Vamos começar pelas parábolas, né? Não somos reféns do método, né? Estamos usando o método para que a gente possa aprender um pouco mais. E, finalmente, o nosso 7º princípio: extrair a consequência moral atrelada ao estudo do dia. Não há realização no estudo do NEP se a gente não conseguir aprender a lição moral daquela passagem. A gente costuma dizer que a gente conseguiu chegar no objetivo do estudo quando a gente olha e percebe, caramba, aquele ponto específico que a gente viu hoje, aquilo me tocou. Aquilo vai ser significativo para mim. E essa é a lição que espero que fique com vocês também. Que se aproximem do NEP não como uma forma excludente, um movimento de intelectuais, mas que encontrem justamente no grupo, no coletivo, na simplicidade e na vivência de cada um de vocês, a oportunidade de desvendar esses ensinamentos tão bonitos. E falamos isso de experiência própria, o quanto o NEP tem fortalecido nossos laços de amizade, tem levado isso para além do estudo. O NEP hoje, para mim, é basicamente uma família, né? E espero que vocês também encarem o NEP dessa maneira, como algo que tem ali a proposta de transformar um pouquinho mais a forma como veem o mundo, né? Então, gente, vamos então encerrando. É muito bom falar de Jesus. E o NEP, eu acho que acima de tudo é isso. Eu acho que é fortalecer nossos laços de amizade, não só entre nós, mas fortalecer nossos laços de amizade com Jesus. E eu acho que ele certamente fica muito feliz lá de cima, ou do nosso lado, quando a gente está ali transformando o nosso coração e ajudando a transformar o mundo, né? Então, que vocês fiquem com Deus, fiquem em paz, que nossos espíritos guardiões possam se fazer aqui presentes, possamos, assim, acolher essas vibrações positivas, esse ensino tão belo que é o ensino do Evangelho de Jesus, e possamos ter em mente que se trata de algo que está ali para nos transformar moralmente, contribuir com nossa evolução, nos ajudar a carregar o nosso fardo, fazer o nosso fardo pesado se tornar mais leve e trazer mais felicidade. Que encaremos o Evangelho não como uma obrigação, mas como essa proposta de libertação e de felicidade. E que possamos trazer, carregar conosco essa felicidade, esse entusiasmo tão belo que Jesus veio expressar a partir de sua vida, de sua vivência. Que Jesus nos ilumine a todos. Uma boa noite e fiquem todos com Deus.